Boa noite, graças e paz, queridos. Gostaria de começar orando. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Nós, como igreja, te agradecemos por essa palavra de hoje, Senhor, que ela irá nos transformar, ela irá nos trazer reconhecimento de que nós precisamos ainda mudar algumas coisas por causa do Senhor, por causa do amor do Senhor. E nós entendemos que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz em nossas vidas, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje Deus colocou no meu coração algo que a gente já ouviu algumas vezes. Tem até uma canção que eu gosto muito, e foi justamente ouvindo essa canção que Deus disse: fale sobre isso. A gente vai abrir lá em Jeremias 18. Esse texto fala tanto ao meu coração que eu coloquei um tema, mas eu nem sabia assim. Fala tanto sobre, nos amoldar, sermos moldados por Cristo, e o quanto Ele também refaz e nos refaz, E fala lá, se todos acharam, a partir do 1 a gente vai estar lendo. Você que está em casa também, sejam bem-vindos a mais um culto poderoso, onde Deus também vai falar com você que está em casa. Se você está em casa, pega a tua Bíblia, pega o teu smartphone e acompanha essa leitura com a gente. Amém? Lá em Jeremias 18, a partir do 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amados, esse texto tem pequenos detalhes que eu queria aqui frisar, alguns detalhes que às vezes passa desapercebido de nós. Quando a gente vê, eu vou citar alguns pontos. Deus primeiro ele dá um comando ao profeta, Levanta-te. E várias vezes a gente vê na Bíblia essa palavra levanta-te, e eu fui pesquisar. Eu escuto tanto levanta-te que eu achei até que fossem mais vezes, mas sabe quantas vezes a palavra levanta-te, ela aparece na Bíblia? Em 14 versículos diferentes. Muitas vezes é Deus dizendo levanta-te, às vezes é Davi orando, e dizendo Deus levanta-te. Eu trouxe até um versículo para compartilhar com vocês sobre levanta-te, Lá em Salmos 44, 26, o salmista ele diz: levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Então, essa palavra levanta-te para o profeta Jeremias foi tipo uma ordem: levanta-te, porque tem algo para acontecer. E ele diz assim: levanta-te e desce. Então, vê, além de levantar, ele tinha que descer à casa do oleiro, ou seja, ele saiu da sua zona de conforto onde ele estava, ele se levantou e desceu à casa do oleiro. E olha que interessante, Deus ainda dá uma outra instrução, ele diz: levanta-te, desce, que lá é naquele local que eu te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, Deus sempre vai ter um local e uma hora adequada para nos revelar algo. E a gente vê aqui, quando a gente continua, o profeta foi obediente, que é algo muito importante, a gente ser obediente às instruções do Senhor. Aí ele diz no 3, e desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Tem um segundo ponto, que é esse bem importante, que é Deus sempre vai escolher.
o lugar adequado para nos revelar algo. Nem sempre é quando a gente quer, nem sempre é no momento que a gente está esperando, é sempre no local e no momento que Deus quer. Amém? No terceiro ponto que eu queria frisar é que foi necessário não apenas Deus falar, mas que ele visse, né? Quando a gente vê, quando ele diz, desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra de arte. Então, naquele momento, o profeta viu algo acontecendo, né? O oleiro, ele estava fazendo a obra dele ali naquele momento, né? E no versículo 4 é onde Deus vai dar a revelação. No versículo 4 ele diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então Deus revela a partir dali: não poderei eu fazer como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Somos como o barro na mão de Deus. Deus faz como Ele quer, Ele faz e Ele refaz. Muitas vezes a gente tem sido quebrado, né? A gente tem sido desfeito e refeito por Deus tantas vezes que às vezes a gente nem percebe que foi Deus, que foi o cuidado, que foi a mão de Deus ali, nos moldando, nos refazendo. A gente vai ver que nesse versículo, no versículo 6, que é onde Deus dá a revelação, né, que muitas vezes a gente pensa que a gente chega em uma situação, em uma circunstância da nossa vida tão grave que não tem mais como Deus nos tirar daquela situação, que muitas vezes não, que na maioria das vezes somos nós mesmos que nos colocamos, às vezes por falta de obediência, por falta de ouvir a voz do Espírito, por falta de seguir as direções, as orientações, as instruções que o Espírito nos dá. Então, mas Deus, Ele é um bom Pai. Como Douglas, né? Tu és bom e em todo tempo Ele é bom, né? Então, quando a gente imagina um oleiro, eu nunca fui, eu fui pesquisar hoje para ver como é o processo, né, o processo para se fazer um vaso de barro. Mas a gente tem em mente, porque a gente vê nos filmes, a gente vê na TV, né? Então, a primeira coisa que nos vem à mente é a imagem de um vaso, né, de lama sendo moldado por mãos, delicadamente, parte por parte, fase por fase, até que ele comece a ter forma. E assim seja completo para ser usado. Às vezes é só um vaso de decoração, então, se ele é de decoração, ele vai ser ali admirado, vai ficar num lugar onde as pessoas vão olhar e vão dizer, ai, que vaso bonito. Ou então é um vaso que realmente tem utilidade, ele vai ser usado para guardar alguma coisa, né? Assim como o oleiro pega o barro e molda, e se o vaso quebrar, ele faz de novo, assim é o Senhor conosco. Quantas vezes, se você parar para pensar, quantas vezes você já foi quebrado? Um pouquinho mais, às vezes muito, né? Todo mundo já teve uma rachadura aqui, né? No seu vaso. Mas só que o Senhor, Ele refaz. E é interessante, quando a gente vê, ele diz assim, que o Senhor, Ele refaz. Não está dizendo que o Senhor cola, pega a parte quebrada e cola, não. Ele faz de novo, e novamente. Ele pega aqueles caquinhos que estavam ali, junta tudo. Eu acredito, né, que Deus, Ele é poderoso para, mesmo que já tenha virado um vaso, passado pelos processos, vai virar barro de novo, para que o Senhor possa modelar, para que o Senhor possa moldar e ficar do jeito que o agrada. Amém? Eu queria fazer algumas considerações bem importantes, né, que é justamente sobre isso, que Deus, Ele não é um Deus de conserto, Ele é um Deus do novo, da coisa nova, né, de algo novo, né? Ele não é um Deus que você vai ser quebrado, colado e as pessoas vão ver a sua rachadura, não. Ele vai ver
vaso novo, intacto e refeito. Amém? E quando eu fui pesquisar, a palavra refazer é justamente isso, é fazer de novo. Ele vai pegar a mesma matéria e vai remodelar, agora ficando do jeito que ele quer. Amém? Refazer, ele refaz qualquer área da nossa vida, ele refaz as nossas emoções, ele reaviva a nossa esperança, que muitas vezes a gente já perdeu, né? Ele nos dá a convicção de quem somos, ele motiva a gente a viver o nosso propósito e ele restaura a nossa identidade nele. Ele é um Deus que com ele não é nada quebrado, é tudo perfeito, é tudo como se fosse novo. Na realidade, não é como se fosse, é novo. Amém? E quando a gente fala em refazer, gente, se eu pensando essa tarde, se eu que sou professora de matemática, eu não deixo os meus alunos, eles fazerem qualquer coisa, imagine Deus. Por exemplo, se eu passo uma continha de matemática para o aluno fazer e ele fez errado, eu digo, vá lá e refaça de novo. Daqui não, do começo. Desde lá do começo, onde você errou, vamos refazer para o fim. O cálculo está correto, está exato. Assim é Deus. Se nós naturalmente não fazemos remendos, muito menos Deus. Deus não vai fazer uma pessoa remendada. Ele vai fazer uma pessoa inteira, completa, sem nenhum rachão. Amém? E aí, a gente tem que ver algumas coisas. Depois do vaso feito, é necessário, Deus molda, né? E eu daqui a pouco vou explicar a vocês, eu pesquisei ali como é o processo de se fazer um vaso. Então, depois do vaso moldado por Deus no formato que Ele quer. Gente, se a gente se olhar, cada um aqui tem um formato, né? Por fora. Deus modelou a gente do jeitinho que a gente é. E por dentro também. Tem muitas coisas de Deus dentro de nós que foi o próprio Deus que colocou. O que não é de Deus foi o mundo quem colocou em nós. E aí a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas depois do vaso modelado, ele precisa passar por um processo, que é pelo fogo. E o vaso que não passa pelo fogo tem problema. Eu vou primeiro explicar como é a modelagem, como é o processo, né, de fabricação do vaso. Então, o primeiro processo é ele escolhe a matéria do que vai ser feito do barro, né? A argila também é um tipo de barro e aqueles materiais dos quais o vaso é feito. Então, depois de escolhido o material, vem para o momento de modelagem, que o oleiro ele modela, né, o barro em um torno cerâmico, dando formato à peça. É nesse momento que Deus ele olha para aquela substância, aquele material ali, ele diz, vai ter esse formato, porque eu quero que esta pessoa seja dessa forma, desse jeitinho. E depois vem o acabamento. Após a modelagem é a parte assim mais, entre aspas, mais bruta do, né? O acabamento já é quando a peça ela passa por um processo de acabamento que deixa a superfície lisa e pronta para receber os detalhes. Se for uma peça que vai ter desenhos ou vai ter alguma pintura, então, no acabamento é onde vai ter aqueles detalhezinhos, certo? Depois vem o tempo de secagem. É necessário esperar um período de 10 a 20 dias para a secagem natural. Então, estão vendo que não é de qualquer jeito que é feito, não. Tem todo um processo para que o vaso ele seja fabricado. E aí vem o processo de queima. Depois que passam-se os 10, 20 dias, vai depender, né, do clima, do sol, se está quente, se está fazendo muito sol, para que aquele material seque, aí vem a queima. A queima, os vasos são enformados e queimados, em média, 36 horas. Depois de queimar, o forno fica mais 36 horas fechado, antes de retirada das peças. Então, é todo um processo cuidadoso para que a gente veja aquele vaso pronto, né? E ainda tem, né, nas fabricações mais modernas, no tempo de Jesus,
era algo mais rústico, né? Hoje já tem um processo mais avançado que tem a esmaltação, né? Os esmaltes são preparados e depois aplicados com aerógrafo. Neste processo, os vasos recebem uma segunda queima, que dura em torno de 10 horas, a uma temperatura que chega a 990 graus Celsius. Minha gente, é de derreter, mas o bicho é forte e ele aguenta essa temperatura. Assim somos nós também. Deus nos fez para a gente passar por processo, passar por esse momento de queima, por esse momento, né, do fogo realmente. E aí, essa esmaltação é o que dá às peças um aspecto único de coloração e durabilidade da pintura. Elas podem ficar expostas ao tempo sem perder as características de cor e brilho. Amém? Então, assim, somos nós na vida. A gente é exposto a tantas coisas e nem o tempo, nem a chuva, tempo bom, tempo ruim, seja lá a chuva, por o que a gente passar, tempestades, a gente vai estar lá, esmaltados. Por quê? Porque a gente já passou por uma temperatura muito alta, né? A gente já aguentou muita coisa para que a gente se quebre. Mas, às vezes, a gente ainda acaba quebrando em algumas coisas. E aí, gente, um fato importante são os vasos que eles não passam pelo fogo. Tem alguns determinados tipos de vasos que eles não passam pelo fogo, e aí é onde está o perigo de quando o vaso não passa pelo fogo. É como uma criança. A criança ela tem que passar por alguns perigos para poder começar a andar, né? Ela vai perdendo o medo de dar o primeiro passinho, o segundo passinho e vai, né? Ela primeiro está segurando em alguma coisa e quando ela está segura, ela vai caminhando. Dá uma quedinha, mas daqui a pouco ela já se ligou que, tipo, é meio que assim, e vai. É lindo quando a gente vê os primeiros passinhos de uma criança. Eu vendo dos meus sobrinhos, vi quase de todos eles, e quando perdia um, ficava para chorar, porque não tinha visto. Imagine, né, Deus, que é o nosso Pai, vendo a gente dando os primeiros passos, nos primeiros processos que nós temos que passar, né, e se orgulhando de... Ele foi na coragem. Foi com a fé e foi. Assim é que nós fomos feitos, para passar por processos pequenos, depois processos maiores. E à medida que a gente vai amadurecendo, os processos, as circunstâncias, as coisas vão ficando mais difíceis. Porque se eu já subi um degrau, o próximo degrau é mais alto. E se eu subir já o segundo degrau, o terceiro é um pouquinho mais alto que o primeiro e que o segundo. E assim por diante. Para chegar no fim da escada é uma longa caminhada. E quando você olha, você já vai, né? No 10º, você olha, poxa, eu já andei isso tudo. E aí não dá nem vontade de voltar para trás, porque eu já vou tão pertinho do 11º e do 12º. Então, é dessa forma a nossa vida. Então, é preciso que a gente passe por esse fogo. Mas quando a gente não passa pelo fogo, é o problema daquele vaso que não passa pelo fogo. Falando do vaso mesmo. Quando ele não passa pelo fogo, ele fica mole. E nessa questão dele ser mole, qualquer mão que vier vai moldar ele. E aí ele vai ser moldado por qualquer um que vier. Ah, não, fez meio quadradinho, não, eu vou fazer ele mais redondo. Ah, não, eu quero ele mais robustinho e baixo, ele tem que ser mais... né? E cada um que vem vai colocando sua mão naquele vaso e o vaso vai pegando formato. Daqui a pouco ele não tem formato de nada, porque cada um escolheu fazer de um jeito e virou uma bagunça. O que era para ser uma obra de arte virou uma pintura, não uma pintura, uma presepada. Não é uma pintura, uma pintura ali, não. Ficou um negócio feio. E quando eu digo, tem que passar pelo fogo, gente, aí vocês vão dizer, e que fogo é esse? Esse fogo são os processos, são as renúncias, são as escolhas certas que nós fazemos, são as circunstâncias adversas que muitas vezes elas aparecem na nossa vida quando a gente nem espera. Gente, muitas vezes a gente está fazendo tudo certinho e a coisa desanda. E não é culpa nossa, são alguns processos que nós temos que passar para amadurecer e para crescer em Deus. Muitas vezes são circunstâncias
que aparecem para dizer assim: eu confio em Deus, Ele vai resolver isso por mim. Tem coisas que a gente não consegue resolver, mas quando a gente coloca a confiança em Deus, Ele resolve por nós. Se Ele não resolver, mas Ele vai dar a estratégia para a gente resolver. Amém? Muitas vezes Ele vai dizer: não, eu vou te dar essa estratégia e tu mesmo resolve. E muitas vezes Ele mesmo resolve por a gente. Então, assim, muitas vezes a gente pensa: ai, tá tão difícil. Outro dia eu vi um videozinho na internet que está circulando aí, falando que se está tudo bem, se está tudo... Era mais ou menos assim: se está tudo bem é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque vida de crente, geralmente, tem que ter alguma prova para você passar. Então, se está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo muito fácil, alguma coisa errada a gente está fazendo. Claro que não é bem assim. A gente vai ter momentos de tranquilidade. Até porque o Senhor diz que Ele nos deu a paz dEle. Eu vos deixo a minha paz. Não é a paz que o mundo tem. E justamente quando a gente pensa na paz de Deus, não é questão de que, tipo, ai, mas eu tenho um Deus e eu não estou em paz. É porque você ainda não entendeu o que é a paz do Senhor. Né? Muitas vezes a gente diz: ai, fulano não me deu a paz na igreja, eu dei a paz, o fulano não deu a paz. Gente, uma coisa que eu aprendi é que se você dá a paz na igreja e essa pessoa não te respondeu com paz, é porque ela não está em paz. O problema não está contigo, está na pessoa. E às vezes a paz que a gente tanto deseja é não ter problema. Mas é justamente o contrário. A paz que o Senhor nos deu é uma paz que, independente da circunstância, a gente vai estar tranquilo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Independente da circunstância, nós sabemos que o final é mais que vitorioso. Nós somos mais que vitoriosos. Você acha que um jogador de futebol, para chegar a ser campeão, quantos jogos ele passa? É no primeiro que ele já sai vitorioso. Para ganhar o título é uma sequência de jogos. E cada jogo é uma etapa. E cada jogo é fácil. Tem um adversário ali que também está querendo ganhar. E só vence o melhor. E eu tenho uma boa notícia para dar à igreja. É que o nosso jogo já está ganho. Porque Cristo já venceu por nós na cruz. Ele já venceu todas as coisas por nós. Nós já somos mais que vitoriosos no Senhor. Precisamos só tomar posse dessa vitória. Amém? E aí, quando a gente fala em passar pelo fogo, né? A gente lembra de casos de pessoas mesmo que passaram pelo fogo. Quando a gente lembra de Cedraque, Mesaque e Abednego. Gente, eles foram jogados literalmente na fornalha. Eles passaram por um fogo literal. E o que a Bíblia diz é que nem cheiro de fumaça eles tinham. Por quê? Porque o quarto homem estava com eles. O Espírito Santo estava ali com eles, Jesus estava com ele, protegendo. Então, é essa a garantia que o crente tem. É que mesmo em meio ao processo mais difícil da sua vida, se você tem certeza que o quarto homem está contigo, você vai passar e você vai vencer. Amém? E quando a gente acha, muitas vezes, que a gente não vai suportar alguns processos, e muitas vezes a gente amolece. Por quê? Porque não temos convicção do Pai que temos. Se a gente tivesse convicção do Pai que nós temos, de que mesmo quando a gente dorme, é algo que, assim, parece besteira se você não levar tão a sério quanto eu levo. Mas, gente, enquanto a gente está dormindo, Deus está acordado, olhando, cuidando da gente. Ó, a gente está descansando, mas Deus está ali, acordado, velando, cuidando de nós. Deus nunca dorme. Nós dormimos, porém o nosso Pai não dorme. Então, para que eu vou me preocupar? Assim, até quando eu durmo, meu Pai está olhando por mim. Não tem por que me preocupar. E aí, quando a gente decide, né, passar por esse fogo, independente, tem que renunciar a algumas coisas. Eu renuncio, eu decido passar por esse fogo. Tem que passar por algumas dificuldades, algumas provas. Eu passo, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o quarto homem está junto comigo. Muitas vezes eu posso até não estar percebendo, mas eu sei que Ele está. Eu não estou vendo, mas Ele está. Eu não estou sentindo, mas Ele está. Porque
Porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Amém? E aí, amados, eu vou trazer alguns versículos que ele fala para que a gente tenha consciência, né? A Bíblia diz que a gente veio do pó e para o pó nós retornaremos. Então, se nós viemos do pó, se nós viemos do barro, né? A Bíblia fala lá na criação do homem, né? Que Deus soprou naquele, fico imaginando que coisa linda foi a criação, né? Deus fez ali, modelou Adão do jeito que ele quis, no molde que ele quis fazer. Imagine o primeiro homem a ser moldado por Deus. Deus deve ter colocado só o que tinha de melhor naquela pessoa. E aí ele foi lá e soprou parte dele, a vida dele, naquele primeiro homem. E assim somos nós. Quando Deus nos criou, ele planejou cada detalhe da gente. Modelou, moldou e disse: Yasmin vai ser assim, com esse cabelinho, com esse olhinho, com essa vozinha desse jeito. E com essas características dentro dela. Porque eu quero que ela seja assim. E o que não tem nela de Deus foi o mundo que colocou. Mas Deus fez ela perfeita. Todos nós, como quando Deus nos formou, nos moldou, foi de forma perfeita. A gente que por conta do pecado perdemos essa perfeição. Amém? Eu quero que vocês abram lá em Isaías 64. Isaías 64, 8. Como é interessante que a Bíblia ela repete algumas coisas, né, para trazer convicção a nós sobre aquilo que Deus está falando. Né? Quando alguém fala, no natural, quando alguém fala algo acerca de alguém, por exemplo, eita, Mônica é uma pessoa tão legal e eu não conheço ela ainda, já fico com aquela primeira impressão, né? Ela deve ser uma pessoa legal. Mas quando alguém, uma outra pessoa vem e diz, Mônica é uma pessoa super legal, 2, 3 pessoas vêm falando, então eu já tenho a certeza que ela, por quê? Porque várias pessoas a enxergam dessa forma, então traz uma convicção de que aquela pessoa é daquela forma mesmo. O mesmo acontece se for o contrário, fulano é chata, fulano, aí vem outra, fulano é chata, tu não percebeu não, fulano é chata, então várias pessoas falando a mesma coisa, também nos traz convicção, seja para o positivo, seja para o negativo. E aí, quando a Bíblia fala mais de uma vez a mesma coisa, é para que essa convicção esteja em nós, amém? Então, quando a gente lê lá em Isaías 64, 8, que diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das Suas mãos. Novamente falando sobre o barro e sobre o oleiro. Porque realmente, quando a gente se deixa ser moldado por Deus, somos como um barro na mão desse maravilhoso oleiro que é o Senhor. E o Senhor, Ele sempre vai nos moldar de uma forma tal que nós fiquemos parecidos com Cristo. O objetivo de nos moldar é para que cada dia mais sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Nós somos diariamente e constantemente moldados pelo Criador quando nos deixamos ser moldados, para que cada vez mais possamos nos encher da presença e da graça do Espírito Santo. Amém? A intenção de Deus é fazer-nos vasos nos moldes que Ele nos imaginou. Como? Semelhantes a Cristo. Cada um de nós é para sermos parecidos com Cristo. Esse é o molde que Deus tem para nós nos dias de hoje. Sermos semelhantes ao Filho. Se somos filhos e Ele é o filho mais velho, a gente muitas vezes, né, na nossa casa,
Você é o filho mais velho, você tem que dar o exemplo para os mais novos. Assim é Jesus, ele é o filho mais velho. Então, ele é o nosso exemplo. E que perfeito, que maravilhoso exemplo. Nós somos os filhos caçulas. Então, nós temos que seguir o exemplo do filho mais velho. Então, os moldes e os padrões de Jesus têm que estar em nós. Quando as pessoas olharem para nós, não tem irmão que às vezes é tão parecido que às vezes são gêmeos, não é? Acontece, nem são. Às vezes o jeito de falar é o mesmo. Você convive tanto com alguém que você acaba se tornando, às vezes, nem alguém da sua família. Imagine alguém que é da sua família. Imagine Jesus, que é o seu irmão. Se somos herdeiros com Cristo, né? Somos co-herdeiros com Cristo, ele é o herdeiro primeiro e nós vamos depois herdar junto com ele. Então, para que nós herdemos, nós temos que estar parecidos com ele, semelhantes cada dia mais. O objetivo, o desejo do nosso coração é que a gente fique parecido com Jesus. E aí é muito interessante que quando Deus ele olha para o barro, né? Eu fico imaginando Deus olhando para o barro e começar a planejar cada detalhezinho do novo vaso que ele vai moldar. Do novo vaso. Já existia um vaso que se quebrou e agora Deus vai refazer novamente com detalhes ainda mais maravilhosos. Porque quando você começa a fazer uma coisa, tipo, quem começou a cozinhar, os primeiros passinhos na cozinha, a comida não sai tão bem, né? Mas depois de 1 ano cozinhando, a comida já vai estar melhor, né? Então, imagine quem começa a pintar. Quando vai pintando, os primeiros quadros não é lá um Van Gogh, mas depois de algum tempo, né, a técnica vai melhorando. Assim também, quando Deus faz, ele nos faz de uma forma melhorada. Ele refaz de uma forma mais aperfeiçoada ainda. Amém? E alguns de nós não fomos modelados por Deus, mas pelo mundo. Hoje, quando olhamos para nós não, porque nós já somos renascidos em Deus, recriados, feitos nova criatura. Mas quando a gente olha para o mundo, tem pessoas. Mas se vocês observar até dentro da igreja e nós mesmos, a gente ainda tem coisa do mundo em nós, né? Porque a vida cristã é todo dia, deixando o velho homem, né? É uma luta constante de... Quantas vezes, hoje mesmo, gente, eu passei, que tarde terrível, assim, final de ano, 1001 alunos querendo notas, e eu tentando me concentrar para me ministrar. E eu, meu Deus, vi uma confusão nos grupos. E às vezes eu disse, vou silenciar, Jesus, vou silenciar as vozes do mundo para poder me preparar para hoje à noite. Mas deu um problema tão grande lá no grupo envolvendo o meu nome. E assim, eu quis me entristecer e quis responder na carne. E aí é onde muitas vezes vem o antigo homem. E aí você olha, não, eu sou nova criatura. Vou deixar isso para lá. Mandei um ha-ha-ha e saí, silenciei o grupo. Porque muitas vezes a gente quer responder na nossa carne. E é quando Paulo diz que ele esmurra a carne dele todos os dias. É isso, esmurrar não é a gente se bater, não. Mas é colocar a nossa vontade de lado e olhar e dizer, nessas circunstâncias, Jesus teria feito o quê? Teria se calado, ou teria dado uma palavra, ou ele teria revidado. Revidado jamais, né? Porque Jesus, ele era amor. Então, eu disse, não, gente, eu vou. Então, assim, é isso quando eu digo que a gente tem, todo dia a gente tem que renunciar a algo. Às vezes é uma besteirinha, mas alegra tanto o coração do Senhor. Foi bobagem, mas Deus disse, ela está mudando nisso. Que para ela antes, eu sou levar desaforo para casa, não, meu filho. A pessoa diz uma, eu digo duas. E aí é onde Deus vem e molda a gente nos padrões dele. Amém? Então, alguns de nós não fomos moldados por Deus, mas pelo mundo, trazendo em nós as marcas das mãos que o mundo deixou em nós. Às vezes a gente tem algumas feridas ainda que o mundo deixou, cicatrizes, né? Mas muitas vezes existe uma necessidade de sermos quebrantados diante da presença de Deus.
quando Deus quebra o vaso. A gente se quebra na frente do Senhor, nos pés do Senhor, né? Naquele secreto, Deus, eu não aguento mais. Tá tão difícil, Senhor. É até aqui, daqui para frente, refaz a obra, refaz esse vaso que está quebrado, que o mundo quebrou. E aí, quando você se coloca nas mãos do oleiro, ele refaz. E ele refaz de uma forma mais excelente. Amém? E aí, quando ele refaz e nós nos deixamos ser moldados novamente, pois andar com Deus é ser constantemente moldado e cada vez mais parecidos com o Senhor. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, para cada um cristão. Então, hoje o desejo de Deus é só que nós sejamos semelhantes ao Filho dele, Jesus. Parecidos, semelhantes, quase irmãos gêmeos. Aí a gente tem que se quebrar e se quebrar para ficar muito parecido. E algumas coisas colocam o real, a vontade, o desejo que há no coração de Deus em segundo lugar. E a gente vai se distanciando dos planos de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida. É quando a gente coloca as nossas vontades em primeiro lugar, né? Quando queremos desesperadamente algo e deixamos de pensar no que Deus quer para nós, para nos dedicarmos ao que nós queremos. É muitas vezes onde a gente se perde, a gente deixa de ser moldado por Deus. Porque muitas vezes Deus vai te dar um não. E aquele não divide algo. Eu estava indo bem até aqui, mas eu queria tanto isso e Deus disse não. Mas aquele não de Deus, muitas vezes, era o molde que ele tinha para você naquele momento, para aquele tempo. Né? Nem sempre quando Deus diz não, nem sempre não, nunca um não de Deus vai ser ruim. O não de Deus é resposta, o não de Deus é cuidado, sabe? O não de Deus é cuidado. A gente está vendo, Deus me deu um não, eu orei tanto por isso, e olha o que aconteceu. Foi não a resposta. Mas não também é resposta. Sabe? Quando alguém te pergunta algo, quando você pergunta algo ou alguém te pergunta, sim ou não é a resposta. Então, o não de Deus também é a resposta, só que ela é uma resposta de cuidado, né? Muitas vezes o não do humano, o não do irmão é um não de maldade, é um não de falta de boa vontade, é um não, mas o não de Deus sempre vai ser a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Então, se ele te disse um não, se alegra, porque aquilo que tu estava pedindo não ia ser bom para você. Amém? E assim, a gente vai se afastando, né, dos sonhos e de viver os sonhos perfeitos de Deus para a nossa vida. A Bíblia ela ensina a gente a entregar os nossos sonhos a Deus. E quando a gente entrega os nossos sonhos a Deus, a gente vai viver os sonhos de Deus em nossa vida. Porque se eu entrego a Deus um sonho que não era da vontade dele para a minha vida, ele vai me entregar os dele para mim. Olha, isso aí não, mas eu tenho isso aqui para você viver. Você quer? E aí é onde você vai dizer sim ou não. E muitas vezes, quando a gente diz o não para Deus, a gente está perdendo uma bênção, a gente está se afastando de algo tão maravilhoso que Ele tinha para a nossa vida, para o nosso propósito, para os nossos sonhos. Ele está dizendo, ó, eu queria um trabalho maravilhoso. Deus, eu queria este trabalho especificamente. E Deus está dizendo, daqui a um ano, tu não vai estar feliz nesse trabalho, porque vai acontecer isso. Agora, tu não está entendendo, mas eu já tive no teu futuro e já vi que vai te acontecer algo. Mas eu estou te dizendo, espera mais um pouco, que eu tenho um trabalho melhor, que você vai ganhar o dobro. Amém? A gente tem que entender a voz de Deus para a nossa vida. A gente tem que entender o sim e o não de Deus. Quando Deus diz sim e quando Ele diz não. Muitas vezes Deus está dizendo não e a gente está entendendo que é sim. Por quê? Porque a gente está ouvindo a nossa própria alma, que era aquele que a gente queria. A gente não está ouvindo o Espírito. A gente precisa abrir os nossos ouvidos espirituais. E se a gente ainda não tem os ouvidos abertos, a gente ore para que Deus abra.
Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, abre os meus olhos para que eu consiga enxergar qual é a tua boa e perfeita vontade para a minha vida. Amém? E aí, gente, nesse não de Deus, a gente começa a fazer um interrogatório, né? Deus, por quê? Ah, Senhor, eu sou tão fiel, eu te sirvo, eu isso, eu aquilo. E são tantas interrogações, tipo assim, sabe aquele interrogatório que parece do criminoso e tal, o policial de um lado e você do outro, você fez isso, você começa a interrogar Deus, você começa a questionar Deus. E eu digo uma coisa, Deus não tem a obrigação de nada com a gente, nada. Deus não é obrigado a nada. Amados, só o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, a gente não tinha direito de pedir mais nada. Sabe o que é nada? A gente pede porque a gente é filho e filho pede mesmo. Mas não é filho pede, é o pai dizendo que não tem dinheiro e dizendo, não, mas eu queria eu queria, vai, né? É filho, somos filhos, agimos como filho e não tem problema, está tudo certo. Mas o que a gente precisa entender é que Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade. Deus não é obrigado a cumprir os desejos que a gente... Ai, Senhor, eu queria tanto isso. Amados, Deus não tem obrigação nenhuma com a gente. Muito pelo contrário, nós que temos uma dívida eterna com o Senhor. Amém? E aí, gente, nessa coisa de Deus dizer não, a gente fica revoltado, a gente fica triste, fica frustrado e não permite que Deus nos molde quando Ele diz esse bendito não. E eu digo bendito não porque é bendito mesmo. É segurança o não de Deus para nós. É zelo e é cuidado com as nossas vidas. É importante a gente lembrar que Deus, Ele não é um Deus limitado. Ele vê adiante e Ele sabe tudo sobre cada um de nós. Ele sabe tudo, Ele sabe que, eu queria casar com fulano. Ixi, estou falando de casa. Eu queria casar com fulano. Ah, Senhor, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ora tanto, jejua, é de Deus. E Deus dizendo, não, olha os sinais, vai mostrar como é que trata o pai, como é que trata a mãe, E Deus só mostrando os sinais e a gente só fechando os olhos, né? E lá na frente do mesmo jeito. Não, Senhor, o Senhor está dizendo sim, Deus, eu estou dizendo não. Não está entendendo que eu estou mostrando como ele... Ou como ela trata o pai, trata a mãe. Tu não está vendo isso? Ah, Senhor, é porque também o pai e a mãe. Mas comigo vai ser diferente. E aí, casa e depois já não tem mais jeito. Porque do mesmo jeito que tratava o pai e a mãe, vai tratar o marido e a esposa. E aí, gente, já fez uma aliança e vai ter que viver, porque a gente é crente, vai ter que viver até o final da vida com aquela bênção que você escolheu. E Deus tinha uma bênção tão maior, tão melhor, que se encaixava tão de forma mais perfeita no chamado, no propósito, naquele que Deus tinha, nos sonhos dele para cada um de nós. É a mesma coisa. Ah, Senhor, eu queria fazer medicina, porque medicina dá muito dinheiro. Aí você não entende que o médico trabalha aqui só. Aí você faz um plantão de 36, 40 e tantas horas, 50 e tantas horas. Ai, Senhor, eu não pensava que era tanto assim. Entende? E Deus dizendo, não, você não nasceu para ser médico, você nasceu para ser professor. Ah, não. Então, assim, gente, a gente tem que orar sobre a vontade de Deus na nossa vida, sobre o que Deus quer para nós, não é o que nós queremos. Até porque a Bíblia fala que, no final, quando a gente cumpre tudo, aquilo ali é para agradar o nosso coração, o desejo do nosso coração. O final vai ser o final que nós desejamos. Só que o final que a gente deseja, a gente pensa que é o final que a gente espera. Eu espero um final feliz, eu espero me aposentar com 50 anos, eu espero, sabe? É o que eu espero. Mas Deus está dizendo assim, tu vai ser mais feliz, o que tu espera é ser feliz. E ser feliz não vai ser numa aposentadoria nos 50, ser feliz não vai ser num casamento aos 20, ser feliz não vai ser... Não é nisso.
A felicidade que você busca eu conheço, porque eu conheço mais você do que você mesmo. Amém? Então, a gente não compreendeu ainda que os nossos sonhos sempre serão menores que os sonhos de Deus. E, principalmente, Deus, ele não é um Deus de voltar atrás. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, espera. É no tempo dele, do jeito dele, como ele quer. E como ele quer o melhor para a gente. Amém? A sua palavra, ela é viva e eficaz. E não vai voltar vazia. Se ele falou, ela vai se cumprir. O Senhor é aquele que te sonda de dia e de noite e que sabe até do seu próximo pensamento, antes mesmo que você pense, ele já sabe o que você vai pensar daqui a 1 minuto. Esse é o nosso Deus e ele não é só o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E que Pai maravilhoso. E só para falar em vaso e em barro e em oleiro, eu trouxe alguns versículos. A gente só vai ler para refletir depois, porque quando eu li esses versículos eu fiquei, poxa. Lá não precisam abrir, mas eu gostaria que se vocês quisessem anotar, né? Lá em 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Novamente falando, né, sobre os vasos, sobre o barro. 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz: numa grande casa há vasos. Gente, esse aqui, tipo, rasgou meu coração ao meio. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outro para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessa coisa, será um vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Quem nós temos sido? Um vaso de honra ou um vaso de desonra para o Senhor? Somos os vasos do Senhor. Nós temos sido um vaso onde as pessoas olham e desejam aquele vaso, desejam ser aquele vaso, desejam levar aquele vaso para casa, ou nós somos um vaso de desonra, que as pessoas olham e dizem, ixi, devia quebrar esse vaso e fazer ele de novo, porque esse vaso envergonha o dono dele. Que vaso horrível. Quando eu li esse versículo, eu disse, meu Deus, que versículo poderoso. Jó, lá no 10, 8, diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó. Então Jó aqui também está reconhecendo que viemos do barro e fomos moldados pelo grande oleiro, que é o Senhor. Atos dos Apóstolos 9:15 diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios. Ai, gente, desculpa, eu errei o versículo aqui, eu pulei, anotei um que não era esse. É Lamentações 4:2. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obras da mão do oleiro. Amados, esse versículo está dizendo assim: como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obras das mãos de um oleiro. E mais uma vez aqui, a representação do barro e o oleiro, que molda e remolda, que faz, desfaz e refaz. Amém? Amados, eu acredito que esses dias, eu tenho observado que esses dias, Deus ele tem moldado, pelo menos eu digo por mim, mas eu vejo isso acontecendo com outras pessoas que eu conheço. Deus tem moldado aqueles que têm deixado se moldar. Esses tempos têm sido tempos difíceis para nós,
Mas tem sido tempos também de aprendizado, onde Deus está moldando cada um de nós para ficar da forma que Ele deseja. E aqueles que se sujeitarem a serem moldados, né? De uma forma, Senhor, pode me moldar, faz, transforma o que ainda precisa ser moldado em mim, o que precisa ser ajeitado, ajeita, faz que eu fique de forma perfeita, que te agrade, que o Senhor se alegre deste vaso. Então a gente precisa realmente querer ser moldado pelo Senhor. E eu acredito que Ele está fazendo isso para que haja um avanço, um crescimento e um amadurecimento em nosso meio. A igreja, ela precisa avançar, ela precisa crescer e ela precisa amadurecer também. As circunstâncias não podem fazer com que a gente retroceda, não. As circunstâncias, quando eu penso em Davi, tão pequenininho, um jovem, desafiando aquele gigante, eu imagino que quando ele olhou para o gigante, né? E ali tem um exército todinho de Saul para enfrentar o gigante, e eles se acovardaram diante do tamanho do gigante. E Davi pequenininho, né? Porque disse que ele não era homem de alta estatura, não. Ele era pequeno. E os homens do exército de Saul tinham medo do gigante. Acho que Davi olhava para o gigante e dizia: isso é uma oportunidade para mim. A gente tem que ver os grandes desafios como oportunidades. E foi por conta da oportunidade que Davi teve, né? Ele cresceu, ele amadureceu, ele se fortaleceu, ele criou uma estratégia para desafiar o gigante. Porque a Bíblia diz que se você olhar para a montanha, né, e declarar com fé que ela saia dali, ela vai sair. Qual é o gigante na nossa vida que a gente não vai poder derrotar, não vai poder remover? Qual é a circunstância em nossa vida? Eu digo, quanto mais o Senhor nos molda, mais as suas digitais ficam em nós. Porque para que a gente seja moldado, é preciso que o Senhor nos toque. Para que a gente seja moldado, o Senhor tem que colocar as suas mãos santas em nós. Então, que sejamos moldados pelo Senhor, de forma que fiquemos parecidos com Jesus Cristo. Amém? Amados, tem alguém aqui nesta noite que ainda não fez uma aliança com Cristo, para que quando você fizer essa aliança, você também possa dizer: Senhor, eu quero ser moldado por você. Você é o grande oleiro, o melhor oleiro para que eu possa ser moldado. Eu olho e eu vejo que eu acho que quase todo mundo... Tem algum visitante aqui? Não, né? São todos da casa, então acredito que todos já são salvos. Mas alguém chegou aqui com alguma enfermidade, alguma dor e quer oração para cura? Oração para cura? Você pode se colocar de pé? A igreja pode impor as mãos. Estendam suas mãos para ela. A Bíblia diz que o Senhor já levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então, essa dor, o que você está sentindo, está ilegal no seu corpo. E nós temos autoridade, no nome de Jesus, para mandar essa dor sair. Você crê? Então, nós declaramos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que essa dor que ela está sentindo agora vai sair, porque ela está ilegal. Dor, enfermidade, o que você estiver sentindo, que saia agora do seu corpo, em nome de Jesus. O seu corpo, ele foi criado para ser perfeito, funcionar de forma perfeita, em nome de Jesus. E assim será, porque toda a igreja concorda no nome de Jesus e diz amém. Alguém aqui que ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, que gostaria de ser batizado nesta noite? Todos cheios? Oh, glória a Deus, glória, glória. Então, amados, eu só tenho a agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sou apenas um instrumento, e como instrumento eu agradeço, porque antes mesmo dessa palavra falar com vocês, ela falou muito ao meu coração. Espero que vocês possam estar refletindo e meditando que somos um vaso na mão do oleiro. Amém?